E aí, pessoal, tudo bom? Então, hoje eu vim aqui e eu queria abrir o vídeo agradecendo vocês pelo feedback e por toda a repercussão daquele vídeo sobre redes sociais. Eu confesso que eu fiquei surpresa, eu não estava esperando esse tipo de repercussão assim tão cedo, mas e fiquei muito feliz com os comentários. Eu pude ver que vocês entenderam bem, pessoal, o intuito desse canal. Eu pude ver que vocês compreenderam que, de fato, eu não tô aqui tentando impor meus valores pra vocês. Eu tô, na verdade, simplesmente fazendo uma análise do que eu concebo como verdade e tentando, a partir disso, fazer com que vocês também tenham alguma reflexão, alguma análise e vocês, então, montem a ideia de vocês sobre a verdade e montem a filosofia de vida que vocês querem seguir, né? Mas, tá. Outra coisa que eu preciso conversar com vocês é sobre o intuito do canal. O que acontece? Eu vi por esse último vídeo que eu acabei angariando um público muito maior do que aquele que eu esperava. E não necessariamente o pessoal que tá querendo passar no vestibular ou o pessoal que tá querendo prestar algum vestibular concorrido. Então, eu fiquei na dúvida e eu gostaria que vocês me dessem algum feedback, seja pelo e-mail que eu deixo ali disponível. E, pessoal, eu respondo esses e-mails todos, tá bom? Então, pode demorar um pouquinho, mas eu respondo eles todos. Então, seja pelo e-mail que eu deixei disponível, seja pelos comentários. Eu gostaria que vocês me dessem um feedback se vocês querem que eu continue com esses vídeos de reflexão sobre a vida apenas, ou se vocês gostariam também, porque esses vídeos vão existir, mas eu gostaria de saber se vocês gostariam também que eu colocasse também alguns vídeos de aulas de preparatório para o Enem. Eu sei que tem uma galera que quer cursar o Enem e eu gostaria de preparar algumas aulas para ajudar mesmo vocês que estão querendo embarcar em algum processo seletivo concorrido e dependem do Enem para isso. Então, era esse o meu intuito, né? E aí, indo pro tema do vídeo de hoje, eu queria aqui fazer uma reflexão breve com vocês sobre uma das coisas que eu acho que mais me afligiu durante o meu tempo de estudo, de preparação. O espectro humano de emoções, ele é amplo e a gente tem algumas emoções que são típicas. Uma delas é a culpa, pessoal. É, vou te contar aqui um negócio. Você provavelmente não gosta de estudar, porque quando você senta para estudar, a sua mente, ela começa a ir em todas as piores ocorrências do universo que você já fez ou que já fizeram com você. E aí a sua mente, ela fica nesse dualismo de estado de vitimismo e culpa. E então, isso acaba tirando o prazer do estudo justamente porque você não consegue imergir naquilo. O seu cérebro, ele começa a... Como o estudo, ele não é algo que necessariamente envolve emoções, o seu cérebro ele começa a dispersar. E aí ele dispersa para coisas que envolvem emoções. E hoje eu vou falar de uma das emoções específicas, que foram uma das que mais me afligiram no meu processo de preparação, e eu acredito que é muito comum entre mães, entre pais, que é o sentimento de culpa, tá? É o sentimento de culpa. E o que, o que eu vim abordar dele aqui hoje é justamente para que você saia daqui entendendo que o fato de você estar passando por essa dificuldade com o estudo, muitas vezes pode ser um problema mais de saúde mental do que de qualquer outra coisa. E por saúde mental eu tô querendo dizer exatamente isso. Um dos fatores é essa incidência desse sentimento que torna o ato de estudar desprazeroso. E, e eu vim conversar com vocês sobre a solução que eu encontrei para lidar com esse sentimento de culpa. E para eu falar disso, eu preciso, obviamente, usar a minha arma secreta aqui, que é a minha fé. Então, eu não quero que em nenhum momento vocês pensem que eu tô com algum proselitismo barato ou que eu tô tentando colocar minha fé aqui acima de qualquer outra coisa. É, é porque se eu tô apresentando o problema e também tô apresentando a solução que funcionou pra mim, eu não posso omitir os detalhes, eu não posso omitir o maior dos detalhes, que é justamente naquilo que eu acredito. Então, primeiro, acho que primeiro a gente tem que entender. Então, a nossa mente, ela sempre fica nesse estado de ou nós somos as pessoas mais vítimas do universo, ou nós somos as pessoas mais coitadas do mundo, ou nós somos as piores pessoas que existem, certo?
E eu vou focar nesse limbo de pensamento que nós somos as piores pessoas que existem, porque esse é um estado de mente, pessoal, que não é saudável. Por mais que você possa pensar que ficar remoendo o erro e ficar voltando naquilo com essa espécie de sentimento de repulsa por você mesmo seja uma coisa de preservar você, de sentir e de passar por um processo igual aquele de novo, seja um mecanismo para evitar novos erros, pessoal, não é. O sentimento de culpa, ele não é. Obviamente, ele é feito para evitar novos erros, mas ele é uma parte do processo para evitar novos erros. O que eu tô querendo dizer aqui é: não deixe a sua mente parar no sentimento de culpa, porque ele é só um dos estágios da evolução do arrependimento. Pessoal, não deixem aquele sentimento de que vocês fizeram alguma coisa errada. E aqui eu digo com muito cuidado, porque esse vídeo ele não é pra passar a mão na cabeça de ninguém. E não é pra falar assim, ai, você errou, mas tá tudo bem, vida que segue. Não é. Você errou e haverá consequências. Mas eu acredito que você já saiba disso se você clicou nesse vídeo. Provavelmente você já tá com um sentimento de culpa porque você tá tendo que lidar com as consequências. E, pessoal, a vida adulta, ela nada mais ela se resume a lidar com as consequências das nossas ações. Consequências antes que eram amortizadas pela ação dos nossos pais, da escola, das instituições que protegiam a nossa fase infantil, agora elas não estão mais lá. Então, agora a gente vai ter que lidar com essas consequências de fato. Agora não tem mais papaizinho e mamãezinha para proteger você. Então, o que eu tô querendo dizer aqui é que é importante lidar com as consequências das suas ações. É importante lidar com as consequências dos seus erros. Mas, acima de tudo, é importante você não deixar o estado de mente de culpa te roubar a paz do que deveria ser um momento de relaxamento. E o que eu quero dizer aqui é isso. A condição humana prevê o erro. Todo mundo erra e é aqui que eu entro com a solução para o processo de culpa. O sentimento de culpa, independentemente da sua crença em relação a Deus. Seja ela a crença do Deus de Spinoza, que que Deus, na verdade, é toda a criação e não necessariamente o Criador está dissociado da criação. Seja você essa concepção intuitiva, né, que a gente tem, de que Deus está em todas as coisas. Seja a concepção de que Jesus veio para salvar todos os nossos pecados, de que Ele é o sacrifício final. Pessoal, em qualquer uma dessas, não existe espaço para esse consenso de julgamento externo. O que eu quero é que você entenda que Deus, ele não está em nenhum momento julgando você com a mesma rigidez e a mesma... Na verdade, não é rigidez, é a mesma crueldade que você se julga. A nossa capacidade de autoflagelação, ela é muito alta. E ela é muito maior do que aquilo que Deus preparou pra gente. O sentimento de culpa, ele te desvia de Deus justamente porque você se sente indigno de estar na presença dele. Mas o que eu quero dizer aqui é que você não é indigno. E você não é indigno por dois motivos. Se vocês... eu tô lidando com duas situações aqui. Se você acredita que Deus é o universo e tudo, e que tá em todas as coisas, primeiro, não existiria esse senso de julgamento. Não existiria essa coisa de certo e errado. Então, para isso, você poderia se livrar da culpa. Mas eu acredito que você, mesmo que acredite nisso, ainda sinta essa culpa. Então, é aí que entra o que é a minha fé e a minha crença. De que, de fato, então, Deus não é o Deus de Spinoza, né? E Deus tá atrelado à mensagem de Jesus. E quando Jesus morre, e ele é o sacrifício final. Porque durante toda a história, os judeus faziam sacrifícios para poder alegrar a Deus. Os sacrifícios de animais, queimavam os animais, queimavam os carneirinhos. E com o passar do tempo, a gente recebeu um sacrifício final, que foi Jesus. E aí não precisamos mais fazer esse tipo de sacrifício. Mas o sentimento de culpa ainda pega e ainda pesa na sua consciência. Mas ele só pega e pesa nessa consciência porque você não tá entendendo o que significou esse sacrifício. Ele só pega e pesa na sua consciência porque quando você ouve que Jesus morreu na cruz, o que de fato isso significa?
Gente, isso significa basicamente que haverá perdão para todo aquilo que se arrepender. E o processo de arrependimento, obviamente, ele lida a culpa. A culpa não é uma coisa da qual você tem que se expurgar. Não é uma coisa da qual você tem que falar assim, olha, realmente eu sou superior mesmo, eu não cometo erros, então tá tudo certo. Ou pensar assim, não, realmente, então eu tenho que me livrar desse sentimento de culpa. Você tem que entender que o sentimento de culpa, ele faz parte do processo de perdão. Perdoar, pessoal, significa que você vai olhar essa culpa, vai olhar pra ela, fala, tá, que bom que eu tô sentindo culpa, porque isso significa que eu tô entendendo o meu erro, que eu tô entendendo o meu pecado, que eu tô entendendo onde foi que eu tô me desviando no caminho. E a partir do momento que você entende isso, você olha pra trás, não com aquele olhar de eu me odeio porque fiz isso, mas você começa a olhar pra trás com um olhar de, ok, faz parte da minha história, foi o que eu fiz e foi o erro que eu cometi. Agora vamos lidar com as consequências de maneira adulta. E acima de tudo, é aqui que eu trago a minha arma secreta. E por isso que eu falei que eu precisava utilizar do meu argumento, da minha fé. Pessoal, o que me ajudou a constantemente parar de entrar num estado de mente de culpa foi confessar ela a Deus. Fazer que nem caras mais inteligentes do que a gente fizeram. Agostinho pegou e montou uma obra chamada Confissões, baseada em todos os pecados que ele já cometeu. Pessoal, o que esses caras mais inteligentes fizeram que a gente não tá fazendo é justamente ajoelhar e falar: Deus, eu fiz isso. Eu fiz isso, isso, isso e aquilo. Eu fui impuro por isso, isso, isso e aquilo. E não necessariamente pra um padre, eu não sei qual é a sua religião, não tô falando pra você ir pra padre, pra igreja, pra nada. Tô falando pra você ir no seu quarto, ajoelhar, ou, sei lá, escrever, o que você quiser, e falar assim, olha, Deus, eu fiz isso, 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 aquilo. E a partir do momento que você confessa pra aquele que você concebe como perfeito, que você fez tudo aquilo, e que você até então se achava indigno de poder falar isso pra ele, gente, vira uma chavinha, a coisa muda. E a coisa muda porque agora você entendeu que a ideia de Deus ela é tão difícil da gente conceber que. Mas é nesse momento que você entende que Deus, ele não é uma. Ele não é um cara com um ser humano com barba longa e tá sentado numa cadeira e que tá falando assim, você é realmente terrível e você é realmente bom. E geralmente a gente que se inclui no realmente terrível. Na verdade, já assistiram Interestelar? Pessoal, se é difícil pra gente conceber a quarta dimensão, imagina como não é difícil pra gente conceber um ser que talvez tenha infinitas dimensões, que seria Deus. Então, é isso. A concepção de Deus, ela. O que eu tô querendo trazer aqui é que, a partir do momento que você confessa, a sua concepção infantilizada de Deus, de que ele tá. Realmente, você é uma pessoa horrível. Parabéns, você é uma pessoa péssima. Que ele tá pensando isso ou falando isso pra você, ela cai por terra. E você começa a entender que você tá sendo perdoado e parte desse perdão, ele se apoia justamente no fato de que o último sacrifício já foi feito. E que sacrifício nenhum agora você precisa fazer. O sacrifício que. O único sacrifício que você deveria fazer é lidar com as consequências do que você cometeu. E é isso. E deixar a culpa pra você seguir pro próximo estágio, que é o perdão. E perdoar, que é tão difícil também da gente conceber, porque uns dizem que é esquecer, outros dizem que não, é só lembrar, mas lembrar sem aquele sentimento de mágoa. Não tem um passo a passo pra você perdoar. Por isso que não é um processo que acontece de uma hora pra outra. Por isso que você carrega traumas infantis. Porque você não sabe perdoar e porque não existe um passo a passo pra isso. Então é uma coisa que. E exatamente, essa questão do perdão, ela só acontece quando você passa pelo processo de culpa e você entende que basta você confessar suas culpas.
Basta você confessar os seus pecados e que tá tudo bem depois disso, sabe? E que existe uma paz que vem a partir disso. E essa paz que é o perdão. O perdão é você estar em paz com, com a existência do erro, sabe? É você estar em paz com a sua natureza humana e entender é, que ela tá existindo, que ela tá coexistindo ali. E essa natureza humana, apesar de ela te levar ao erro, ela também concedeu pra você o perdão. Foi a natureza humana de Jesus que, ao morrer na cruz, concebe pra gente o perdão. E, bom, esse foi o vídeo. Eu espero que eu tenha elucidado alguma coisa, que de fato tenha sido algum vídeo, se não de entretenimento, mas de alguma reflexão pra você. É isso. A ideia do canal realmente é essa, pessoal. Eu realmente quero ajudar. E eu quero ajudar utilizando, acho que é a única arma que no momento eu tenho ao meu alcance, que é a eloquência, né? É utilizar a eloquência para o arrebatamento das almas, né? Que nem falava um autor da Idade Média. Mas, enfim, é isso, pessoal. Esse é o resumo da obra e eu espero que vocês tenham gostado. E se também não tiverem gostado, coloquem aí o que vocês pensaram aí acerca disso, acerca do assunto. E não tem problema nenhum também não ter gostado. É isso, enfim. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até uma próxima.